Oi, gente! Hoje o papo vai ser sobre data de casamento. Vou dar algumas diquinhas para ajudar a escolher a data, falar um pouco como foi a minha escolha, qual mês melhor, qual dia da semana que é melhor, questão de horário, essas coisas todas que influenciam a sua escolha da data do casamento. Vamos lá? A primeira dica que eu daria é a seguinte: não marque a data se você não tem certeza que todas as pessoas que têm que estar no dia, elas vão poder estar. Por que aconteceu isso comigo? A gente decidiu se casar em abril, primeiro assim, só que a gente marcou a data e tal, fechou com a casa de festa, e aí a gente foi ver que os dois irmãos do Igor, que é o meu noivo, estariam viajando e não poderiam estar aqui, só em junho. Então a gente teve que mudar a data depois, conversar com todo mundo. Aí eu fui perguntar para todas as madrinhas, perguntar para todo mundo aqui em casa, para ver certinho se a outra data daria. Então a gente jogou para junho. Então não marque a data do seu casamento se você não tem certeza que todas as pessoas principais que têm que estar no seu casamento podem ir, ok? Segunda dica que eu daria: vê a sua época de férias, vê uma data que você possa tirar férias para você poder aproveitar, para caso você queira ir para um lugar mais distante, fazer uma lua de mel com mais tranquilidade, sem pensar que você tem que voltar para o trabalho. Então, marca a data próximo das suas férias, até porque se você for mudar, for morar em outro lugar, é legal para você também ter tempo de arrumar tudo, levar as coisas para casa. Então é legal marcar perto das férias. Eu, como estou desempregada, qualquer mês é mês. Que horror, né? Mas é verdade. Então, agora o Igor ele pode tirar férias, então foi tranquilo a data. Terceira dica que eu daria, que assim, eu achei muito importante, eu não tinha me tocado disso, e eu li num lugar e eu falei, caraca, não tinha pensado. A sua lua de mel vai influenciar muito a data do seu casamento. É sério. Por quê? Por exemplo, se tem um lugar que você quer muito ir, você nunca viu a neve, e você quer conhecer a neve na sua lua de mel. Então você tem que escolher uma data que seja quando a época do lugar que você quer ir esteja com neve, porque senão não vai adiantar. Imagina, você marca o seu casamento e na época da lua de mel não é uma época que está nevando na cidade que você quer ir. É um problema. Então a lua de mel vai influenciar. É bom dar uma pesquisada, ver qual é a época melhor para ir no lugar que você quer ir, ver se isso vai influenciar de fato a data, para você marcar direitinho e não ficar frustrada porque marcou quando não deveria em relação ao lugar que você gostaria de ir. Quarta dica. Gente, fica de olho nos feriados. Feriado é um pouquinho complicado pela questão que muita gente viaja, muita gente não está na cidade, ou então muita gente vai para sua cidade, dependendo de onde você mora, e talvez possa influenciar. Feriado acaba sempre influenciando o lugar. Então é melhor que não seja em época de feriado. Tem gente que também prefere. Questão de feriado também é que as casas de festa são mais baratas. Tem casa de festa que acaba sendo mais barato porque é feriado. Então tem que ver para você o que é melhor. Outra coisa, ficar de olho, por exemplo, se não está em época de eleição, se vai acontecer algum evento na sua cidade, se não é Copa do Mundo ou se não é Olimpíadas, muito menos final de campeonato de futebol, imagina. E outra coisa que eu li que eu falei, cara, é mesmo. Final de novela, olha que desgraça. Imagina você casar, a pessoa que escolheu casar na final da Avenida Brasil. Olha a complicação. Com certeza o comentário da festa inteira era o que tinha acontecido com a Carminha. Então é melhor não marcar em final de novela. Apesar de você também não poder saber quando que vai ser o final da novela, né? Assim, agora os eventos maiores tem como você saber se vai ter Olimpíada, se vai ter Copa, essas coisas. Dá pra você pelo menos tentar não marcar o seu casamento nessas datas. Outra dica. Lembre-se também que a época do ano que você escolher se casar vai influenciar nas flores do seu casamento.
Por quê? Cada flor tem a sua época e aí quando você se casar vai ter a época daquela flor. Então vão ser flores assim, mas eu queria tanto aquela flor, tanto aquela flor. Dependendo da época que você vai se casar, não vai ter aquela flor ou terá mais. E até na decoração eles até colocam assim, muita gente que já faz a decoração com as flores, eles avisam, flores da época do ano. Então, só para saber, entendeu? Que tem uma relação também com a data que você escolhe. Outra questão é a seguinte, se você é católico e quer casar na igreja. Casamento na igreja, dependendo da igreja que você escolha, também vai influenciar no dia que você quer se casar. Porque tem igreja que não faz casamento aos domingos ou não faz casamento certo dia da semana e questão de horário também. Não tem casamento no horário que naquela igreja tem missa. Então isso também é uma questão que vai influenciar na data do seu casamento. Essas foram as minhas dicas. Agora eu vou falar a relação dos meses com a data que você escolher. Vou falar o que mais influencia em cada mês. Vamos lá. Janeiro. Bem, gente, janeiro é um mês muito quente. Chove. Muita gente tira férias, tá viajando, não vai poder ir. Sem contar a questão de grana, muita gente já gastou todo o 13º, já gastou com Natal, Ano Novo. Então, janeiro é sempre uma data meio complicada para casamento. Mas também é um mês mais barato. Sempre pensar que assim, se o mês é um pouquinho complicado para você se casar, normalmente ele vai ser um mês mais barato para se casar. Então, janeiro é um mês meio complicadinho por essas questões. Fevereiro é a mesma coisa, chove, calor, sem contar carnaval. Eu queria muito casar em fevereiro. Por quê? Eu conheci o meu noivo no carnaval, no meio do carnaval em Porto Seguro. A gente voltou depois de 7 anos a ficar uma semana antes do carnaval e começou a namorar na quartas de cinza. Então, fevereiro é bem significativo pra gente. Então a gente queria muito fevereiro, mas fevereiro é um mês complicado e também estava muito em cima para ser em fevereiro. A gente preferiu jogar um pouco mais pra frente. Mas é um mês complicado. Imagina, gente, casar no meio do carnaval. Só se a gente escolhesse casar em cima do trio elétrico, né? Que foi como a gente se conheceu, no meio da micareta. Isso é legal, né, amor? Você ia gostar de casar em cima do trio? Sim. Seria um casamento bacana, eu ia curtir. Mas é como, né? Imagina, levar todo mundo que eu quero pro trio, não ia ser, né? Imagina minha avó. Imagina, amor. Não ia ser muito interessante, né? Um dia a gente casa em cima do trio, né, amor? Tá certo. Um dia a gente... cobrar. Fechou. Então, fevereiro tem essas questões, mas também é um mês mais barato. Março tá mais ou menos no mesmo esquema que janeiro e fevereiro. Vai melhorando um pouco, né? Que vai fazendo um pouquinho menos calor, mas nem tanto, né? Ainda é um mês barato, ainda corre o risco de ter carnaval, né? Muito carnaval tá caindo em março. E outra coisa, se você escolher uma dessas datas que seja assim sejam muito quente, aí é legal você escolher uma casa de festa ou um lugar que seja climatizado, porque senão imagina o calor, gente. É melhor dar uma olhada nisso. Abril é um mês que a temperatura já está melhor, não tem tanta chuva quanto os outros meses, então é um mês considerado legal para se casar. Abril é legal, principalmente para a galera que quer casar ao ar livre. Abril é bem interessante. Maio é mês das noivas. Falam que é uma época muito bonita, de flores muito bonitas, é o mês das mães, é o mês das mulheres. Não, mês das mulheres é março. Desculpa aí. É o mês da mãe e ficou como o mês das noivas. Acaba sendo um pouquinho mais cara, mas é com certeza um mês interessante de se casar. Gente, assim, o que mais
eu vejo que influencia os meses, a questão da temperatura. É o que eu vejo que mais acontece. Aí começa a entrar junho, julho. Junho e julho, mês de férias. Então, assim, pode complicar um pouquinho, porque algumas pessoas podem tirar para viajar. Como no nosso caso já foi, assim, bom, porque como os irmãos deles estariam de férias na época, então seria melhor junho. Assim, eles poderiam estar aqui. A temperatura é boa, mas começa a ficar frio. Então, isso vai começar a influenciar no traje, né, na roupa dos convidados, no seu vestido um pouco assim, né? Mas o que fica mais dessa época é que é uma época mais fria. Agosto, já falam que é o mês do desgosto. Bem, aí se você se preocupa com esse negócio de superstição, né? Agosto não é um bom mês de se casar. Se não, é um bom mês sim. A temperatura tá também... É a mesma relação de junho e julho, agosto. Setembro. Setembro, o que eu tenho mais visto é a época que tá mais tendo casamento. Teve até uma cerimonialista que falou assim pra mim, setembro é o novo mês das noivas. As pessoas cada vez mais estão procurando setembro. Então, se você pretende se casar em setembro, vê o quanto antes, porque tá muito difícil conseguir essa data. E é o mês que eu mais trabalho com casamento, porque muita gente está escolhendo setembro. Acho que principalmente por essa questão do pessoal estar casando ao ar livre. Setembro é muito bom por isso. Dificilmente tem chuva em setembro. Óbvio, chove, mas a temperatura é melhor. É um mês agradável para se casar ao ar livre. Por estar tendo mais essa procura, consequentemente, é um mês mais caro do que os outros. Outubro, gente, vai quase junto que nem setembro. Outubro também assim, setembro ainda tá tendo uma procura maior. Mas outubro também é uma boa época para se casar, consequentemente mais caro. Aí começa novembro, dezembro, vai esquentando um pouco mais, vai voltando aquela questão do calor, mas também tem muita gente que está escolhendo dezembro pela questão de já estar recebendo o 13º, então você já tem um dinheirinho aí a mais entrando para poder pagar todas as dívidas do casamento. Então, dezembro também está sendo um mês muito escolhido. Uma questão, assim, dezembro já começa a chover mais. Uma dica que eu daria e que não interessa, eu escolhi o meu de acordo com a lua. É sério. Falam que em lua cheia chove menos. Então, assim, fica a dica. Época de lua cheia não tem chuva na maioria das vezes. Não assim, toda lua cheia não chove. Mas tem uma grande probabilidade aí de não ocorrer chuva. Então, o meu eu escolhi de acordo com a lua. O meu é lua cheia. É sério. Agora vamos ver. Fica aí reparando, quem sabe, né? Na lua não chove. Fica a dica. Gente, tô falando, né? Mês bom, mês ruim. Não tem mês ruim pra se casar. Acho que todos os meses são lindos para se casar. Mas, assim, cada um tem uma coisa que é melhor, tem uma coisa que é pior. Então, gente, são essas questões, né? O que cada mês vai influenciar. Mas sempre, qualquer mês é mês de casamento, né? Escolha do dia da semana. O dia da semana, sem dúvida, o melhor é sábado. Por quê? Sábado é um dia que a maioria das pessoas não trabalham. E se trabalham, na maioria das vezes, é até meio-dia, 13h. E não trabalham domingo, então assim, elas podem ir para o seu casamento despreocupadas com o trabalho no dia seguinte. Isso, se a pessoa for normal, e não anormal que nem meu noivo, que trabalha sábado até as 3h, domingo o dia inteiro. Então, se ela for uma pessoa normal, na maioria das vezes, ela só trabalha até meio-dia de sábado e não trabalha aos domingos. Então, para as pessoas, é melhor no sábado, para os seus convidados. E também, assim, muita gente tem família que mora em outros estados, outras cidades, e para vir para a sua cidade, é melhor que seja no final de semana. No meu caso, a minha família é toda de Resende. Para quem não sabe onde é Resende, é uma cidade do interior do Rio, e tem uma grande parte também da família de coração que é de São José dos Campos, do interior de São Paulo. E assim, todo mundo vai vir pro meu casamento. Imagina se eu faço numa sexta ou num domingo. Pensar que domingo, assim, eles ainda vão ter que voltar para a cidade deles.
Então, sem dúvida, o melhor é sábado, principalmente pensando nos convidados. A questão de você fazer em outro dia da semana é que acaba sendo mais barato. Porque sábado, como é o melhor dia, todo mundo quer no sábado, e aí as casas de festa ou os fornecedores, como eles já sabem que sábado praticamente sempre vai ter festa, acaba sendo mais barato nos outros dias da semana. Mas também aí é uma escolha sua. E a última coisa que vai influenciar é o horário que você pretende se casar. Porque, gente, o horário é impressionante. Ele influencia muito, assim, em cada questão. Então, assim, para você ver como influencia no buffet, influencia na bebida que você for escolher. De dia pede mais uma bebida mais refrescante do que à noite. Vai influenciar no traje, vai influenciar no seu vestido de noiva. Acho que à noite pede mais brilho, pede uma coisa mais glamourosa, de dia pede uma coisa mais leve. Isso também, gente, é você que vai escolher. Nada impede você casar de dia. Vocês vão ver o meu vestido. Vamos ver, que eu não posso ainda falar. Independente, eu não tô preocupada com essa questão, é de dia, é de noite, mas, óbvio, à noite pede mais brilho, pede coisas mais extravagantes, e de dia pede uma coisa mais leve, na teoria. Mas isso vai de você. E aí vai influenciar no seu cabelo, vai influenciar na maquiagem, vai influenciar na fotografia. Fotógrafo adora casamento de dia, porque a luz é mais bonita. Tem condições de tirar fotos mais bonitas durante o dia do que à noite. À noite ele precisa de uma iluminação maior. À noite já tem a preocupação com a iluminação. São várias coisas que vão influenciar o horário que você escolher. Um horário que muita gente tem escolhido é o horário finalzinho da tarde à noite. Porque aí você tenta pegar o melhor do dia, que é ainda pegar o dia ainda escurecendo, ainda dá para tirar fotos bonitas, principalmente na cerimônia, talvez ainda pegue o pôr do sol, dependendo de onde você se case, e à noite para varar a festa, aproveitar mais. A maioria dos casamentos que eu tenho feito é mais ou menos isso. É finalzinho da tarde e início da noite, que é também o que eu escolhi. Bem, gente, de dia, da escolha da data, foi esse o resumão que eu falei pra vocês. Como foi uma escolha, o que influencia. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo essas questões, ok? Se vocês gostarem, curtam, se inscrevam para não perder nenhum vídeo e até o próximo. Beijo, gente! Nosso primeiro beijo foi no Timbalada ou na Claudinha, amor? Timbalada. Tá vendo? Legal. Eu fui embora, meu amor, Chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar.